O livro de Daniel é uma obra única dentro das Escrituras, repleta de mistérios, sonhos proféticos e relatos de fé inquebrantável em meio ao caos. Muitos o conhecem pelas histórias que aprendemos quando crianças, mas será que já exploramos sua profundidade espiritual e seu impacto profético com os olhos atentos de hoje? Daniel não é apenas sobre leões ou estátuas. É sobre um Deus que governa sobre impérios, mesmo quando parece estar ausente. É um chamado para vivermos acima das circunstâncias, confiando que, assim como fez com Daniel, Deus tem o poder de reverter qualquer situação, por mais sombria que pareça. Está preparado para ver Daniel de uma maneira que jamais imaginou? O livro de Daniel se passa em um período de grande provação para o povo de Israel, especificamente durante o cativeiro babilônico, que começou em 605 a.C., com a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Esse evento marcou a destruição do reino de Judá e a deportação de muitos judeus para o exílio, incluindo Daniel e seus amigos. A Babilônia, na época, era a potência mundial dominante, e o exílio não só representava uma crise política e cultural para os israelitas, mas também um profundo desafio espiritual, já que estavam longe do templo e dos costumes que os ligavam a Deus. Daniel, ainda jovem, foi escolhido para servir na corte babilônica, juntamente com outros nobres de Israel, como parte da política de Nabucodonosor. Embora treinado na cultura e sabedoria dos caldeus, Daniel e seus amigos decidiram permanecer fiéis à lei de Deus, recusando-se a se contaminar com os alimentos oferecidos no palácio. Daniel 1:8. Esse pequeno ato de resistência simboliza a tensão espiritual que permeia todo o livro, a luta para manter a fé em um mundo que tenta sufocá-la. O Senhor, em resposta à fidelidade de Daniel, lhe concede sabedoria e entendimento superiores aos de todos os sábios da Babilônia. Assim, o livro começa a nos ensinar que, mesmo em meio à adversidade, Deus permanece no controle e honra aqueles que se mantêm firmes em sua palavra, um princípio que ecoa ao longo de toda a narrativa. Um dos aspectos mais intrigantes do livro de Daniel é a série de sonhos e visões que Deus envia ao rei Nabucodonosor. Sonhos que somente Daniel, com a sabedoria divina, consegue interpretar. O primeiro e mais famoso deles é o sonho da grande estátua, descrito no capítulo 2. Neste sonho, Nabucodonosor vê uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. A interpretação revelada a Daniel mostra que cada parte da estátua simbolizava uma sequência de impérios que surgiriam na história: Babilônia, Medo-Persa, grego e romano, até que um reino eterno, representado por uma pedra cortada sem auxílio de mãos, destruiria todos os outros reinos e se estabeleceria para sempre. Essa visão não apenas mostrou ao rei a fragilidade dos impérios humanos, mas também enfatizou o poder absoluto de Deus em reger a história. Daniel deixa claro que não é por sua própria sabedoria que ele interpreta o sonho, mas por revelação direta de Deus, destacando a supremacia de Deus sobre qualquer poder terreno. Daniel 2:28. Esse episódio se torna um marco importante na narrativa, demonstrando que enquanto os reinos terrenos se erguem e caem, o reino de Deus é imutável e eterno. Nabucodonosor, impressionado com a interpretação, exalta o Deus de Daniel como o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Daniel 2:47. Essa visão representa mais que uma previsão histórica. É uma mensagem poderosa sobre a soberania de Deus, que controla os destinos das nações, mesmo quando os líderes humanos se consideram invencíveis. A fé inabalável de Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, é um dos grandes temas centrais do livro.
Eles enfrentam provas de fogo, literalmente, que testam sua fidelidade a Deus em meio a uma sociedade que tenta forçá-los à idolatria. Um dos episódios mais dramáticos é a história da fornalha ardente, descrita no capítulo 3. Nabucodonosor ergue uma imensa estátua de ouro e decreta que todos devem se prostrar diante dela, sob pena de morte. Sadraque, Mesaque e Abednego recusam, afirmando com ousadia que, mesmo que Deus não os livrasse da morte, eles não se curvariam diante da imagem. A fúria do rei os leva a serem lançados em uma fornalha aquecida 7 vezes mais que o normal. Mas algo extraordinário acontece. Os 3 são protegidos por um ser divino que caminha com eles no fogo. Este quarto homem, que aparece no meio da fornalha, é descrito como semelhante a um filho dos deuses. Daniel 3:25. Sugerindo a presença divina ao lado dos fiéis em suas provações. Ao ver o milagre, Nabucodonosor exalta novamente o Deus de Israel e decreta que ninguém poderia blasfemar contra ele. A história demonstra que Deus está presente em meio às maiores adversidades de seus servos, mostrando que a perseverança e a fé diante da perseguição não são em vão. Daniel, mais tarde, enfrenta sua própria prova de fé quando é jogado na cova dos leões por desobedecer a um decreto que proibia a oração ao Deus de Israel. Sua fé é recompensada e Deus fecha a boca dos leões. Daniel 6:22, reforçando que aqueles que confiam em Deus nunca serão abandonados. Além de ser um modelo de fé, Daniel também é conhecido por suas profundas visões proféticas que oferecem um vislumbre dos eventos futuros que moldariam a história. No capítulo 7, Daniel tem uma visão em que 4 grandes animais emergem do mar, simbolizando 4 reinos que dominariam o mundo. O primeiro animal, um leão com asas de águia, representa a Babilônia. O segundo, um urso, simboliza o Império Medo-Persa. O terceiro, um leopardo com 4 asas, representa o Império Grego de Alexandre, o Grande. E o quarto animal, terrível e diferente dos demais, simboliza o Império Romano, Daniel 7:3-7. Essa sequência de reinos alinha-se à visão da estátua do capítulo 2, reiterando a soberania divina sobre as nações. No entanto, o aspecto mais importante dessa visão é a introdução de uma figura central, o Filho do Homem, que recebe poder e autoridade sobre todos os reinos, estabelecendo um domínio eterno que nunca será destruído. Essa figura é amplamente interpretada como uma prefiguração do Messias, e o Novo Testamento frequentemente associa Jesus Cristo a essa profecia, especialmente em sua autorrevelação como o Filho do Homem. Outra visão significativa é a das 70 semanas, descrita no capítulo 9. O anjo Gabriel revela a Daniel um período de 70 semanas de anos, durante o qual grandes eventos aconteceriam, culminando na vinda do Messias e na expiação dos pecados. Essa profecia é uma das mais importantes do Antigo Testamento, pois aponta diretamente para a redenção que Cristo traria ao mundo. O livro de Daniel não apenas nos oferece um panorama histórico e profético, mas também serve como uma fonte de ensinamentos espirituais profundos. A vida de Daniel se destaca como um exemplo de obediência e confiança em Deus, mesmo em circunstâncias extremamente adversas. Ele, junto com seus amigos, manteve uma fé inabalável em meio à perseguição, resistindo às pressões de uma sociedade que desprezava a Deus. Essa fidelidade é um chamado para os crentes de todas as gerações a viverem de forma semelhante, confiando que Deus é capaz de sustentar e proteger os que o buscam de todo o coração. Do ponto de vista profético, as visões de Daniel fornecem uma ligação direta com o Novo Testamento, especialmente com o livro do Apocalipse. Os reinos retratados nas visões de Daniel se encontram também nas visões de João, e ambos os livros apontam para a vinda de um reino eterno,
onde Cristo reinará para sempre. Essa conexão reforça a mensagem de que Deus tem um plano soberano para o futuro e nada pode frustrar seus propósitos, tanto para as pessoas quanto para as nações. Isso oferece conforto e esperança para os que creem, lembrando-os de que a verdadeira vitória não pertence aos poderes temporais, mas ao reino de Deus, que durará para sempre. Agora reflita como você pode aplicar essa sabedoria à sua vida hoje. O que tem governado o seu coração? O medo dos impérios deste mundo? Ou a certeza de que Deus tem o controle sobre tudo? Se esta mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações para continuar mergulhando em ensinamentos que podem transformar sua vida de maneira poderosa.